Bem-vindo a mais esta reflexão. Termos a consciência de que as Escrituras são suficientes para falar da vontade de Deus, para que nós tenhamos um entendimento acerca do plano e da vontade de nosso Deus. Mas o problema é que a nossa falta de conhecimento, nossa falta de entendimento do que ela afirma, nos conduz a misticismos, ao achismo, ao pensarmos que nossas experiências, nossos sentimentos, o que achamos e pensamos é mais importante do que o que ela afirma. Sem conhecer, este é o problema. Nós nos perdemos em nós mesmos e pensamos que está tudo resolvido se fundamentamos as nossas vidas no que pensamos e naquilo que ouvimos e que nos agrada. Mas temos que ter a consciência que não precisamos de mais nada. As Escrituras são suficientes para falar da vontade de Deus, do seu plano e do seu querer para as nossas vidas. Qual o nosso desafio? Conhecer essas Escrituras. Entender o que Deus fala através daquelas pessoas para que nós possamos entender qual é a maneira que Ele deseja que nós vivamos neste mundo. Por isso, na história do pobre de Lázaro, tá, com o rico, é algo muito claro naquilo que Jesus conta e que são as palavras de Abraão para o rico. E lá em Lucas 16:31 ele afirma: Abraão, porém, lhe respondeu isto porque ele tinha pedido que mandasse Lázaro ou mandasse alguém lá falar com sua família, porque ele não queria que a família viesse para aquele lugar onde ele estava. Diz assim: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta, na realidade, é algo muito claro. A gente precisa ter este entendimento, que convence a cada um da maneira como viver, é o que está nas Escrituras. Conhecer isso, desejar conhecer, buscar esse conhecimento. Sermos pessoas que dedicam tempo de forma sistemática e metódica na leitura das Escrituras, e não estamos falando de leitura profunda, de análise do texto em si, não. Nós estamos falando de simplesmente de fazer a leitura, de abrir o coração para aquilo que Deus está falando e querer conhecer isto. Quando nós temos a motivação correta, quando nós desejamos conhecer a vontade de Deus, Ele nos fala e nós entendemos o que Ele quer dizer e a consistência daquilo que nós lemos nas Escrituras ao longo de toda a história, daquilo que Deus colocou, que escreveu através dessas pessoas, são suficientes para nos conduzir à vontade de Deus. Não podemos fundamentar nossa vida, aquilo que é a vontade de Deus, a eternidade, baseado no que achamos, no que pensamos, no misticismo religioso, pensando que isto é que nos conduz à vida e ao conhecimento de Deus, as nossas experiências sensoriais. Nada disso nos leva à vontade de Deus. Isto são coisas da carne, do pensamento natural, do desejo humano. Por isso a gente se volta para ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que atende os nossos desejos. Mas temos que entender que nada disso faz parte do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos buscar o conhecimento de Deus e de sua vontade, para andarmos nessa vontade, para que nós cumpramos o nosso papel segundo a vontade de Deus, segundo as Escrituras. Pois a consistência de tudo que está escrito ao longo de todo o achado histórico é suficiente para vermos que
o que as Escrituras afirmam é consistente com aquilo que nós precisamos conhecer, compreender e andar neste mundo. Por isso, não percamos tempo com coisas que estão fundamentadas no que achamos, pensamos, nos nossos desejos e nem nas nossas sensações. Conhecer as Escrituras, compreender a vontade de Deus e andar nessa vontade. É isto que precisamos fazer, para sermos instrumento e expressão dessa vontade no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.